Se eu te perguntar quando você deve utilizar um serviço de fila como o AWS SQS, você sabe me responder? Você sabe quais são os melhores momentos, em que momento e o que exatamente o SQS ou outros serviços de fila fazem? Bom, nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho. Porém, antes de eu começar a falar do SQS, serviços de fila, se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever, que eu estou sempre postando dicas como essa daqui, Mundo Cloud e muitas outras coisas. Então, beleza, galera? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é esse serviço de fila e quando eu devo usar. Então, para começar, vamos falar sobre como que as aplicações elas geralmente são desenhadas. Então, geralmente as aplicações ela tem lá o seu front-end. E o seu front-end, ele vai chamar o seu back-end, claro. A resposta aqui, ela é sempre muito rápida, é síncrona. Então, o cara aperta um botãozinho aqui, o que acontece, ele vem até aqui o back-end, executa uma ação, independente de onde esteja esse back-end, ele retorna para o cliente. Mas nesse tempo de vai e volta, que às vezes pode levar 1, 2, 3, 4 e muito mais segundos, na hora que ele retornar, o cliente fica parado, então fica carregando a telinha dele. Imagina você tem uma atividade, uma coisa que acontece aí na sua empresa ou no seu software, que quando o cara clica em executar, é muito bom, ele entrega um super valor, porém o cliente é obrigado a ficar guardando a execução. Isso é legal? Isso talvez seja legal, mas chega um momento que você quer melhorar. E talvez pendurar o usuário, ele ficar esperando algo acontecer, não seja uma melhor solução. Então, talvez a resposta aqui ela não precisa ser na hora, ela não precisa ser uma resposta assim, ó, síncrona, dito e feito. Você clicou, ela fica parado, bloqueando o terminal até retornar. Aí que veio a ideia de serviços de fila, tá, galera? Não só disso também. Imagina, vou dar outro cenário aqui. Imagina que você várias pessoas começam a executar uma determinada mensagem aqui, começam a executar uma ação. Várias pessoas. Aí o que acontece? Existe um limite ao seu back-end, tudo existe um limite. E pode ser que esse limite ele seja alcançado. E se ele for alcançado, ele pode começar a travar, pode não começar a funcionar, pode matar, pode cair, pode acontecer muitas outras coisas aqui dentro. Então, galera, é interessante que às vezes você armazenar todos os processamentos em um lugar e executar conforme você tem recurso de hardware. Então, beleza. Como que eu faria isso daí com um serviço de fila? O que ele me ajudaria? Bom, ele me ajuda das duas maneiras. Então, vamos supor, eu tenho o meu front-end e ao invés de toda vez que alguém clicar, então o usuário final foi lá, ele clicou em um botão, ao invés dele chamar o back-end diretamente, o que eu posso fazer é armazenar em um serviço de fila. Então, vou escrever aqui fila. Já eu falo qual é o serviço. Então, aqui é um serviço de fila. Aí, esse serviço de fila, ele pode chamar ou pode ser chamado por alguém para executar uma ação, como, por exemplo, seu back-end. Então, ele pode tanto chamar o back-end ou como o back-end pode chamar ele. Eu vou falar que o back-end vai chamar ele. Então, o back-end pode vir aqui de X em X segundos e pegar, por exemplo, 10 mensagens para processar. Então, eu pego as mensagens que estão na fila. Então, imagina, o usuário, por exemplo, ele apertou naquela ação que pode levar 5, 10, 20 ou talvez 1 minuto e ele clicou nesse botão, ao invés dele ficar esperando, ele recebe um ID. Ele fala, ó, o seu pedido está sendo processado. Em poucos segundos, ele estará finalizado, em poucos minutos e assim por diante. Então, nesse tempo, o que aconteceu? Ele armazenou a mensagem dentro da fila e o back-end está pegando essas mensagens dentro da fila e processando. Isso daqui ajuda em que ponto? Em limite, tá, pessoal? Principalmente porque se você tem um limite, o seu back-end ele vai conseguir rodar só de acordo com o limite dele. Você consegue, inclusive, criar configurações do tipo auto-scaling, daí você faz um auto-scaling para criar mais back-end de acordo com o tamanho da sua fila. Então, você fala, ó, se minha fila tem 100, uma fila com 100 mensagens, só um back-end resolve. Agora, se minha fila tem 200, por favor, lance um novo servidor. Ou se ela tem 300, lance mais outro servidor e assim por diante. Aí eu posso ter diversos back-ends que vão até o meu serviço de fila
e pegam esse serviço de fila. Então, nem tudo precisa ter uma resposta síncrona na hora, tá, galera? Tem algumas coisas que podem ser assíncronas. Por exemplo, imagina você faz uma compra. Não necessariamente você precisa guardar o processamento dela. Você pode só receber, sua compra foi finalizada, aguardando o processamento. Ou até no OLX, não estou falando que o OLX usa isso, mas sabe quando você submete uma imagem, você submete o seu pedido para fazer uma venda dentro do OLX? Então, ele não te libera na hora, porque ele provavelmente entra em algum esquema de fila, que tem uma validação, que tem todo um processamento antes de liberar. Então, se você quer saber o resultado, você tem que ir na página do OLX e sincronizar para ver como que está. Então, galera, isso são grandes benefícios. Então, falando um pouquinho aqui, tem o serviço de SQS, que é o serviço de fila da AWS. Então, você pode conectar o seu front-end, seu servidor principal aqui, a cara para o mundo, né? Onde seus usuários vão conectar no seu front-end. O seu front-end, ao invés de ele processar uma ação, ele joga para a fila. E essa fila, por sua vez, ela chama o seu back-end. Inclusive, você pode ter diversas mensagens diferentes, diversas filas. Você não vai ficar pagando por quantidade de fila. Você paga por quantas filas você teve. Então, aqui eu posso executar. Então, vou colocar aqui mais do que uma. E eu posso criar, inclusive, auto-scaling para falar de acordo com a quantidade, né? Então, vou falar dos dois. De acordo com a quantidade de servidores, de mensagens que eu tenho, eu quero que você aumente o número de servidores. Então, vou falar agora de uma outra aplicação. Imagina que você tem uma aplicação de imagens, algum motivo, alguma imagem. Você vai lá e coloca uma imagem aqui. O usuário tem uma imagem, ele joga a imagem aqui. E essa imagem ela vem com muita resolução, você precisa diminuir a resolução dela. Leva um tempinho de processamento. Até o próprio Instagram, quando você posta, ele não posta na hora. Você não fica preso no seu celular até ele terminar de postar, porque ele acontece em background. Isso quer dizer que ele pode estar dentro de uma fila, a sua mensagem, o seu pedido de post, ele pode estar sendo consumido por algum back-end, e esse back-end, por sua vez, pega a imagem aqui, processa, diminui o tamanho dela, aplica filtros, faz alterações. Depois que ele faz essas alterações, o que ele faz? Ele posta lá em um banco de dados, provavelmente, em algum lugar, onde no front-end você vai conseguir ver o resultado, tá, galera? O legal do serviço de fila, eu já falei um vídeo dedicado para o SQS, onde eu mostro os benefícios, eu falo um pouquinho sobre o custo, eu falo qual é o valor, como ele funciona, como você pode usar, como esse back-end ele pode ficar muito mais fácil com o serviço de fila. Então eu uso muito o serviço de fila, muito mesmo. E olha que eu nem sou desenvolvedor de profissão, né? Eu faço automações, trabalho com automações, faço algumas coisas assim, e eu sempre faço questão de usar um serviço de fila por causa desses N benefícios. Imagina se eu fosse um desenvolvedor, provavelmente eu usaria para todos os projetos que comportam esse tipo de, esse tipo de espera. Agora, se a gente está falando também, imagina o cara clica para ir numa página, ele não precisa abrir uma fila, né? Porque isso daí é uma interação que acontece naquele momento. Mas tudo que dá para esperar um minutinho, um processamento, uma consulta que pode aguardar, por que não uma fila, tá bom, galera? Então, isso daí que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Se você ainda não curtiu o vídeo, não deixa de curtir, que isso daí ajuda bastante o canal. E também, se você não está seguindo para receber notícias, segue, ativa o sininho. E é isso daí. Me segue também no Instagram, que eu estou sempre postando dicas diferentes daqui, tá bom, galera? Então é isso daí, até o próximo vídeo.